I'll be teaching on Wednesdays. Essa vai ser a última noite que eu vou ensinar nas quartas-feiras. So this will be our fourth week talking about evangelism. Essa é a nossa quarta semana falando a respeito de evangelismo. There are many things that we could have shared that we didn't talk about because we don't have time. Houve muitas coisas que a gente poderia falar a respeito, mas nós não tivemos tempo. But I'm hoping that we will be stirred up to live a more evangelistic life. E eu espero que todos vocês estejam incomodados para viverem uma vida de evangelismo. So in just a moment, we're going to ask if there are any testimonies in the room. E em alguns momentos a gente vai perguntar se tem algum testemunho aqui na congregação. The last 2 weeks, I gave everyone a challenge. Nas últimas 2 semanas eu dei um desafio para cada um de vocês. To pray and ask God for an opportunity to do something to share Jesus with somebody. De orar e pedir a Deus uma oportunidade de falar de Jesus para alguém. And so we want to give whoever has a story they want to share opportunity for that in a moment. Então a gente quer dar uma oportunidade para quem quer que tenha uma história a respeito disso, para compartilhar por um momento aqui. But first, I know we've already prayed, but let's pray specifically over these words. Eu sei que a gente já orou, mas vamos orar novamente especificamente por essas palavras. Father, I thank you for tonight. Senhor, eu te agradeço pela noite de hoje. We thank you for your presence Nós te agradecemos pela tua presença and for the body of Christ. e pelo corpo de Cristo. Lord, we're gathered here tonight Senhor, nós estamos juntos nessa noite de hoje because we want to hear from you. porque nós queremos escutar de ti. We're here because we want to be challenged. Nós estamos aqui porque nós queremos ser desafiados. We want to be transformed. Nós queremos ser transformados. We want to be confronted by your word Nós queremos ser confrontados pela tua palavra, so we can walk in truth, para que a gente ande em verdade, that we can live our lives like Jesus para que nós vivamos as nossas vidas como Jesus and to be a blessing to this world around us. e para ser uma bênção para esse mundo ao nosso redor. So I pray that you would help us to hear your word but also apply it to our lives. E eu oro para que o Senhor nos abençoe, para que nós escutemos a tua palavra e nós a apliquemos nas nossas vidas. I thank you for the beautiful way you're moving through this church. Eu te agradeço pela maneira maravilhosa que o Senhor tem movido essa igreja. As we gather together here in this building, Quando a gente se reúne aqui nesta igreja, as we go out together to the streets, quando a gente vai para as ruas juntos, as we have fellowship together in each other's homes, que por nós termos amizade juntos em nossas casas, there's a beautiful community here that has been developed over these years. tem uma comunidade linda que foi desenvolvida ao longo dos anos e ela está aqui. I thank you for the health that's here in this house, Eu te agradeço pela saúde que está aqui nesta casa, for the love that we have for one another. pelo amor que temos por um ao outro. And so I pray that from that place of community, we would grow in our outreach. Senhor, eu oro a Ti para que neste lugar de comunidade o Senhor cresça, para que quando nós façamos esses alcances, To take what is here and bring it out into our daily lives. para que nós levemos aquilo que está aqui e levemos para os nossos dias, nas nossas vidas diárias, So that Jesus could be glorified here in this city. para que Jesus seja glorificado aqui nessa cidade. Thank you for tonight, what you're going to share with us. Obrigado por esta noite que o Senhor vai compartilhar conosco Give us ears to hear what you're saying. e nos traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nós. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. So just a quick review, the last 3 weeks. Só uma pequena revisão das últimas 3 semanas. The first Wednesday, I talked about what it looks like to plant seeds of the gospel. Na primeira quarta eu falei a respeito de como é que se assemelha a plantar sementes do Evangelho. And trusting God to do the work that he can do, and we do our part and he does his part. E confiar no Senhor pelo aquilo que Ele vai fazer e nós fazermos a nossa parte e confiarmos nele. The second week we talked more about our biblical responsibility to live evangelistic life. Na segunda semana a gente falou sobre a responsabilidade bíblica de sermos evangelísticos nas nossas vidas. Last week I shared some practical stories of my own experience of what that can look like. Na semana passada eu compartilhei algumas histórias práticas sobre a minha vida, de como isso pode parecer o evangelismo. And this week I want to talk about
the supernatural part of the gospel of the evangelism. E nessa semana eu quero falar sobre o aspecto sobrenatural do evangelismo. So before we get into that, I want to do a couple of things. Pois antes de a gente chegar nisso, eu quero fazer algumas coisas. Danilo shared a story with me last week that I thought was very beautiful. Eu compartilhei com ele uma história semana passada e ele achou bonita. About how other people have put seeds into him and that had been a harvest. E como outras pessoas plantaram sementes no meu coração e que houve uma colheita. And so I want him to share that, and then we'll open up for anyone who has a story from the last couple weeks that they want to share. Então ele quer que eu compartilhe aqui e depois vai abrir para as outras pessoas que queiram compartilhar também sobre suas histórias. Bom, eu basicamente falei o seguinte: os meus pais eles se converteram quando eu tinha 18 anos e meu pai ele tem um estilo, ele sempre foi uma pessoa muito mais agressiva assim no lidar com as pessoas. Então, o estilo dele de evangelizar a nós, a mim, as minhas irmãs, era falar de forma negativa. Se você não receber Jesus, você vai para o inferno, você vai não sei o quê. Tá certo, mas tem pessoas que não recebem bem esse tipo de palavra. E ele, durante alguns anos, ele continuou pregando para mim dessa forma e isso só me afastava dele. Me afastava de Jesus e me afastava, inclusive, do meu pai. E aí, depois de um tempo, isso quando ele se converteu, foi em 97, mais ou menos. Em 2010, eu estava passando por um problema pessoal, e aí eu tinha engordado um bocado, e eu comecei a correr toda manhã, andar, caminhar e depois correr. E toda manhã cruzava por mim, passava por mim um senhor que falava assim: Jesus te ama. Era a única coisa que esse camarada falava. E de início eu ficava muito bravo. Lá vem aquele cara, putz, que cara chato, que chatice danada. Jesus te ama, e com um sorriso assim, ó, de orelha a orelha. E depois de um tempo, eu corria todos os dias, depois de alguns meses, toda vez que ele passava por mim, ele falava: Jesus te ama, e eu já estava respondendo: amém, Jesus te ama também, glória a Deus. Esse camarada nunca trocou outra palavra comigo a não ser essa. 2 anos depois eu conheci Laís, eu não era da igreja, né? Eu não era convertido, e Laís veio falando comigo, e a gente morava distante, então a gente se comunicava por telefone, e ela falava para mim sobre o amor de Deus. E teve até um dia que ela falou assim: nossa, eu tô pregando para você já tem um tempão, né? Eu falei: não, continua porque eu estou gostando. Então assim, aquela palavra que para mim era hermética, começou a entrar no meu coração, porque ela estava falando do amor de Deus, do amor de Jesus. E por que eu lembrei desse camarada, do Jesus Loves You Guy, do cara que Jesus te ama? Porque Deus me fez conectar esses pontos. Depois de muitos anos, eu percebi que esse cara estava plantando semente na minha vida, só por falar Jesus te ama. E que depois Laís veio regando falando do amor de Jesus. E naquele ano mesmo que a gente se conheceu, em 2012, eu entreguei minha vida para Jesus. E nós nos casamos. Depois eu posso contar o testemunho de como Deus trouxe ela para cá, mas foi algo sobrenatural. Mas eu me lembrei desse camarada do Jesus te ama. E eu falei assim para mim: cara, eu vou fazer isso também. Então as pessoas que, por exemplo, pessoas que vêm entregar panfleto na rua, normalmente eu estou de vidro fechado, eu não abro. Eu resolvi agora baixar o vidro, receber e falar: Jesus te ama. E para outras pessoas, tomando cuidado, lógico, no trabalho, e falar: Jesus te ama, porque, enfim, a gente está num momento do país que o melindre está grande, então a gente precisa ter consciência, exatamente, saber em que terreno que a gente pode pisar. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar Jesus te ama, eu falo Jesus te ama. Esses dias eu até mostrei para o Dustin, ele não sabia, que o Pix você consegue mandar uma mensagem. E eu peguei um desses camaradas aí na rua, vendendo balinha, e eu mandei no Pix a mensagem: Jesus te ama. Aí eu até ensinei para ele como faz. Enfim, é isso. O amor de Jesus foi o que me trouxe para os caminhos dele, e começou por aquele camarada lá que eu nunca mais vi na minha vida, que eu não sei o nome dele, que ele nunca me falou nenhuma outra palavra a não ser Jesus te ama. Amém. I love that story. Go ahead.
I love that story because it's so simple. You can translate. Eu, eu amo essa história porque ela é muito simples. It's sometimes there's opportunity to have big conversations and that's important. Algumas vezes a gente tem a oportunidade de ter grandes conversas e isso é importante. But that man just sat there faithfully day after day telling people Jesus loves you, Jesus loves you. Mas a fé desse homem que todos os dias ele fala, Jesus te ama, Jesus te ama. And I'm sure there were days he went home and felt like, what's the point? E eu tenho certeza que ele teve alguns dias que ele chegou em casa e falou assim, qual é o sentido disso? Could something that simple really make an impact? Pode ser que, será se algo tão simples pode realmente fazer um impacto? But I'm standing here next to a harvest that was part of those seeds that were planted. Mas eu estou aqui do lado de uma colheita que foi parte dessa plantação dele. And a generational harvest that's now raising up a new generation of men of God. So E uma geração de colheitas que agora está gerando homens de Deus. don't underestimate the small things because God can use anything. Então não subestime as coisas pequenas, porque Deus pode fazer grandes coisas. So does anyone have a story from the last couple of weeks? It could be a success or a failure. It's okay. It doesn't matter. Alguém tem alguma história nessas últimas 2 semanas? Pode ser um sucesso ou pode ser uma falha, não importa. And I'll say failure in parentheses because I don't think there's a failure, you know, but e it worked out or it didn't work out the way you wanted. Ele falou assim, falha entre aspas, porque foi falha aos nossos olhos porque a gente achou que não teve o resultado que nós queríamos, mas foi plantada a semente. Boa noite, gente. Cheguei primeiro, Clélia. Boa noite, gente. Meu nome é Lúcia. A semana passada, vai traduzindo aí, porque eu não sei inglês nada. Se quiser eu falo inglês, estou brincando. Não. E na semana passada, uma vizinha postou algumas coisas que ela estava vendendo e aí eu me comuniquei com ela, quis um negócio e fui lá na casa dela. E aí no portão ela estava com os olhos lacrimejando e ela soltou uma frase: eu estou fechando a minha loja e está sendo um parto para mim fechar a loja e agora eu vou começar a vender as coisas, vender tudo e trabalhar só de casa. E eu olhei no olho dela, vi crucifixo, vi algumas coisas. E aí eu falei assim, eu posso te dar um abraço? Aí ela me olhou assim, estranha, ela falou assim, pode. Aí eu falei assim, mas eu posso te fazer uma oração por você também? Aí ela disse assim, pode. E naquele momento eu comecei a ministrar a paz de Deus no coração dela, que a paz entrasse ali naquele momento, trouxesse conforto a ela, trouxesse sabedoria nas próximas decisões dela. E aí ela olhou nos meus olhos, ela disse assim, ninguém tinha falado que isso poderia ser espiritual, né, nesses dias. E você vem e fala de Deus nesse momento. Eu falei, Deus está nos detalhes e Ele te ama. E aí a gente começou a construir uma amizade. Uma vizinha que eu não falo, que eu moro ali já tem mais de 5 anos. A gente nunca tinha trocado uma frase. E eu pude falar do amor de Deus para ela, porque vocês me encorajaram. Compartilhar, assim, muito interessante. Eu vou tentar resumir, tá? Eu fui fazer um procedimento na sobrancelha, mulher não, né? A vaidade. E me indicaram uma moça lá em Águas Lindas. Eu sabia onde é que era, porque quando vai para Pirinópolis, passa ali na porta. E eu não sei de onde arranjei coragem de ir só. E fui um dia, marquei, fui lá, fiz o procedimento com a menina, deu tudo errado. A medicação, o tratamento que ela passou para eu usar, me deu uma irritação, inchou meus olhos, olha, foi um peteco. E essas, né? Aí eu liguei para ela, tirei foto e falei, olha, ficou assim, eu não tenho alergia, mas eu tenho uma sensibilidade
que eu não sei que substância que dá essa reação orgânica, mas aconteceu. Então, eu vou te informando. Aí tá. Aí ela, tá, tadinha, ficou sem graça, né? E ela é formada, ela é toda especializada, né? Não é uma pessoa que leiga no assunto. Aí tá, passou, aí com 30 dias eu tinha que retornar. Aí eu já tinha agendado com ela, pré-agendado, e a gente falou de vez, eu mandei mais uma vez que estava tudo bem, que ela não se preocupasse, que eu tinha parado de usar a medicação, mas que não tinha agravado, mas eu tinha parado de usar a medicação, que tinha me dado muita dor de cabeça. Aí ela falou, estranho, porque em ninguém deu. Você é a única que me retorna com esse relato. E ela tem bastante cliente. Aí tá, enfim. Aí, quando eu voltei da segunda vez, uma situação meio constrangedora, tadinha ela, né? Ficou toda... E eu fui. Criei coragem de novo e fui. Aí, cheguei lá toda desconfiada, tudo. Ela fez o procedimento, é muito rápido. Eu levo 40 minutos para ir, chego lá, ela faz em 10, 15 minutos. Aí, nesse dia, ela já tinha me dito algumas coisas da vida dela, que ela tinha recém-separado, essa coisa toda. Mas eu fico com muita vergonha de perguntar as coisas íntimas das pessoas. Ainda mais assim, que eu não tinha intimidade nenhuma com ela. Aí eu perguntei, falei, nossa, você me falou que você separou, tem quanto tempo? A menina começou a desabafar para mim que o casamento dela foi de família. O pai falou, com 12 anos, você vai casar com o filho do fulano. E o fulano, né, aqueles casamentos arranjados. E o cara era psicopata. O cara narcisista. Então, ela sofreu de todas as formas possíveis. E o pai dela falava assim para ela, se você separar, você separa também da nossa família. Você tem que ficar com ele. E pressão psicológica, toda essa confusão. Aí eu fiquei conversando com ela, falei de Jesus, né, para ela, falei, olha, eu sou evangélica. Toda vez que eu chegava lá, estava tocando música evangélica, né? Aí eu me abri com ela e falei de Jesus, né? E fiquei, meu Deus, o Senhor me trouxe aqui há 40 minutos para eu falar com essa menina, deu tudo errado na sobrancelha, mas era para eu falar do Senhor, né? E fiquei assim, nesse dia eu voltei esses 40 minutos muito alegre dentro do carro e tudo. E aí corri para a amiga Michele. Michele, nós temos que arranjar agora uma pastora porque ela queria alguém para cuidar dela, que ela estava indo nas igrejas, mas não tinha encontrado esse acolhimento. E para ela vir para cá é inviável por causa da distância. Aí eu e Michele, Michele conversou com a Railca. E as duas, já estou trabalhando com ela para Railca atender ela. Então, assim, de Deus eu não conhecia a Railca também, né? Tudo foi um mover de Deus. E eu estou, assim, muito feliz por ser usada por essa situação. E é fruto daqui, né? Anyone else have a story they want to share? Mais alguém tem alguma uma história para compartilhar? Façam fila aí, pessoal. Luciano. No? Does she have? Então, a paz. A gente teve uma situação também com uma vizinha que mora de frente do nosso apartamento. E no
na quarta-feira, quando nós viemos, você estava falando sobre a gente falar, evangelizar. Muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E foi o que aconteceu com a gente esse dia, porque a nossa vizinha tinha ficado presa no apartamento, o neto tinha trancado, usuário de drogas, e a gente não sabia. E quando nós ficamos sabendo, já tinha policial lá na frente e tudo, ela, 2 dias depois, me pediu ajuda. Tinha passado mal em casa, ficado o dia inteiro sem comer, e teve hipoglicemia, e eu fui lá, levei comida para ela, e ela desesperada, porque o neto já tinha 2 dias que estava sumido, e ela não sabia o que fazer, orando, chorando, pedindo para Deus para que levasse ele de volta. E eu fiquei dando apoio, falei de Jesus. Ela é crente, é evangélica, porém tem uma fé muito rasa. E falei bastante que Jesus podia mudar a situação. Falei que o Luciano poderia ajudar levando, né, arrumando jeito para levar o neto dela para a clínica. E no outro dia, a gente arrumou uma pastora para dormir com ela também. Aí no outro dia, que foi o dia do culto aqui, a mãe, esse menino apareceu e ela pôs ele para fora de casa. Ela orando para que ele voltasse, e quando ele voltou, ela pôs ele para fora. E foi embora. E mandou uma mensagem pedindo para eu dar um cobertor para ele, porque ele estava com frio. E eu separei um cobertor, fiz um pão, coloquei ovos, arrumei tudo, mas eu estava com medo de levar, porque, querendo ou não, tenho 3 filhos em casa, o Luciano não estava, e ela me ligou pedindo para eu acolhê-lo, para eu levar ele para minha casa e conversar. E naquele momento eu falei, eu não posso deixar um outro homem entrar na minha casa, principalmente sem o meu marido estar, né? E falei que eu daria tudo, mas eu não iria trazê-lo para casa. Aí eu fui buscar o Luciano na parada, os meninos com medo, e o Luciano falou, pode deixar que eu vou resolver isso. Aí ele desceu, pegou o cobertor, não é? Ele foi corajoso. Ele pegou o cobertor, pegou o pão, foi lá embaixo e começou a conversar com o rapaz. E convenceu ele a ir para a clínica. E convenceu o síndico a deixar ele dormir lá na churrasqueira. E, assim, eu achei tão bonito da parte dele, né, da paz que ele levou, da tranquilidade. O rapaz aceitou ir. E aí a gente veio para o culto e o Dusty falou exatamente sobre isso, sobre a gente, além de sair da zona de conforto, a gente ter coragem, porque muitas vezes a gente falta coragem para tomar determinadas atitudes, né? E Luciano fez isso, conversou com o pastor Divino, com o pastor Ronaldo, no outro dia levou para a clínica, e graças a Deus ele continua lá, mas a gente sabe o quanto que isso é difícil, é você sair da sua zona e começar a praticar, né, o evangelismo, a levar a palavra, e a gente descobriu que ele é evangélico, esse rapaz que é usuário de drogas, que a namorada é evangélica, a mãe dela é da Igreja Batista, mas que estavam vivendo um momento de turbulência. E agora eu oro para que eles tenham um encontro real com Deus e mude essa situação. É isso. I love all 3 of those stories are an example of something, Eu amo as 3 histórias, é um exemplo de algo, of the church being the church outside of these 4 walls. que é a igreja sendo a igreja fora dessas 4 paredes. Just normal situations, not an evangelism event, São situações normais, não é um evento de evangelismo, but going shopping, a neighbor, getting procedure done, all these different places. Ir fazer compras, uma vizinha, fazer um procedimento, todas essas situações diferentes. But being Christ in those situations and God opening doors is beautiful. Então, ser Cristo nessas situações é lindo, porque
porque Deus abre as portas para essas situações. So I want to continue to give everyone the same challenge to be looking for moments like that. The Holy Spirit can put us where we need to be at the right time. E eu quero continuar a dar esse desafio a vocês, para que vocês entreguem esse espírito, o seu espírito, para que continue evangelizando, continue entregando a palavra de Deus para essas pessoas. But we want to get into the lesson tonight. Mas a gente vai ter que entrar na lição hoje à noite. How do I get Funciona, the clip? Daniel? We can go to the next one. Próximo aí. So in 1 John 2:6, Em 1 João 2:6, the Bible tells us that if we abide in Christ, a Bíblia nos fala, se nós estivermos em Cristo, that we should walk the way that Jesus walked on the earth. nós devemos andar da forma como Jesus andou na terra. And of course that includes the character of Jesus. E é claro que isso inclui o caráter de Jesus. We should all strive to have the character that Jesus displayed. E nós devemos ir em direção ao caráter de Jesus, aquilo que ele mostrou. His lifestyle wasn't only just about being a good person. Mas o estilo de vida de Jesus não foi só sobre ser uma boa pessoa. I think we can all agree he was a very powerful person as well. E eu acho que todos nós podemos concordar que ele também era uma pessoa muito poderosa. And so when the Bible says we should walk the way Jesus walked, Então, quando a palavra de Deus fala que nós devemos andar como Jesus andou, I believe that includes the character of Christ and also the same power that he walked in. e eu acredito que inclui andar no caráter de Jesus e inclui também andar no poder de Jesus. So when we look at the ministry of Jesus, Quando a gente olha para o ministério de Jesus, most of the Gospels are covering his ministry, not his childhood. a maioria do evangelho cobre o ministério dele, não a infância dele. But when we read the Gospels, we see something that was very important to his ministry. E quando a gente lê o evangelho, a gente vê algo que foi muito importante para o ministério dele. That Jesus ministered with the anointing of the Holy Spirit, Que Jesus ministrou com a unção do Espírito Santo. and that the miracles that he did were pointing toward God. Que os milagres que ele fez foram apontando para Deus. There are many miracles recorded in the Gospels. Tem muitos milagres registrados aqui no evangelho. Depending on how you depending on how you compare the miracles, somewhere around 30 different miracles. Depende de como você compara os milagres, mas são mais ou menos uns 30 milagres. And if he was the only person who ever did miracles, we could conclude it's only because he was the Son of God. E assim, se ele fosse a única pessoa que fizesse os milagres de Deus, então a gente pode concluir que ele fez isso somente porque ele é o Filho de Deus. But even in the Old Testament, there were men who were anointed by the Holy Spirit. Mas mesmo no Antigo Testamento, houve várias pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo, Who also did miracles by the power of God. que também fizeram milagres pelo poder de Deus. People were even raised from the dead in the Old Testament by prophets. E pessoas foram levantadas dos mortos no Velho Testamento por profetas. But Jesus did these miracles in a much greater capacity than anyone else. Mas Jesus fez esses milagres numa capacidade muito maior do que qualquer outra pessoa. And so there are really 4 categories. We Então, can switch it, please. próximo slide, Daniel. Então, tem 4 categorias principais. We're going to talk mostly about 3 of them. E vamos falar principalmente de 3 deles. But Jesus has many miracles he does that show his power over nature. E Jesus teve muitos milagres que mostrou o poder dele sobre a natureza. And then the 3 I want to talk about are healing, O 3 que eu quero falar é sobre cura, casting out demons, expulsar demônios and raising the dead. e ressuscitar os mortos. We see these things happen on a regular basis in the ministry of Jesus. A gente viu isso de forma regular no ministério de Jesus. And so you can do a study on your own time to read through all of these. We're not going to have time to talk about all of them. Então você pode fazer o seu próprio estudo a respeito disso, porque a gente não vai ter tempo para falar de tudo. It's a very interesting study to look at all the different miracles that Jesus did. É um estudo muito interessante para ver todos os milagres diferentes que Jesus fez. But we see Jesus heals people in all different conditions. Mas a gente viu Jesus curar pessoas em todas as diferentes condições. We see people healed of leprosy.
Nós vimos pessoas sendo curadas de lepra, people who are paralyzed that are raised up, pessoas que estavam paralisadas e que foram levantadas, people with simple sicknesses like a fever, pessoas com doenças simples como uma febre, people with very complicated issues like the woman with the issue of blood. e pessoas com situações complicadas como a mulher com fluxo de sangue. And when Jesus came into contact with those people, E quando Jesus entrou em contato com essas pessoas, he brought healing from God to them. e ele trouxe cura de Deus para essas pessoas. And this happened all throughout the Gospels many times. E isso aconteceu pelos evangelhos várias vezes. And there are scriptures like in Matthew here Há algumas escrituras aqui, como em Mateus, that talk about generally talk about this. fala de forma geral a respeito disso. Matthew says that Jesus preached the gospel of the kingdom, Mateus fala que Jesus pregou o evangelho do reino and he healed every sickness and every disease among the people. e ele curou cada doença e cada doente dentre aqueles do povo. And there are many verses that talk more generally, E há vários versículos que falam de forma mais geral, where Jesus would go into a particular village, em que Jesus foi para alguma vila em particular. and the Bible just says everyone who came to Jesus was healed in that village. E a Bíblia fala, todo mundo que veio a Jesus naquela vila foi curado. And so you can imagine all of the miracles that we don't have specifically recorded in the scriptures. Então você pode imaginar toda essa quantidade de milagres que não foram registrados e In que fa- aconteceram por Jesus. In fact, at the end of the Gospel of John, E no final das contas, no final do Evangelho de João, he says if all of the miracles of Jesus were recorded, there wouldn't be enough books in the world to record it. ele falou que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, nem todos os livros do mundo conseguiriam registrar. And so Jesus brought healing to people. Então Jesus trouxe cura para as pessoas. He also showed that he had power over demons. E ele também mostrou que ele tinha poder sobre demônios. He cast a demon out of a man in a synagogue. E ele expulsou o demônio de um homem numa sinagoga. He cast multiple demons out of the Genezarite, the man from Gadarene. Ele expulsou muitos demônios do homem do Gadareno. Some people had sicknesses that were related to demons, and he cast the demon out and they were healed. Algumas pessoas tinham doenças que eram relacionadas aos demônios que estavam nelas e ele expulsou esses demônios. Here in Luke chapter 6, it tells us something, Aqui em Lucas capítulo 6 fala algo a respeito disso. that a big crowd of people came to Jesus Que uma grande multidão veio a Jesus. to be healed of diseases and of unclean spirits. Para serem curadas, que tinham doenças e que... I'm sorry. To be and unclean spirits. E espíritos que estavam sujos, espíritos sujos. And so we see this pattern in the ministry of Jesus. E a gente vê esse padrão no ministério de Jesus. When he came in contact with someone who had a demon, Que quando ele entrava em contato com uma pessoa que tinha demônio, Jesus rebuked the demon and cast it out of that person. Jesus repreendia o demônio e o expulsava daquela pessoa. And it was a sign to everyone who saw it that God was at work. E ele era um sinal para todas as pessoas que viram que Deus estava trabalhando ali. The man who had many demons cast out of him, O homem que teve muitos demônios expulsos dele, the people in his village knew exactly what kind of person he was. as pessoas da vila sabiam exatamente que tipo de pessoa ele era. And so when they saw him get free, the Bible says they were filled with fear. E quando eles viram que ele foi libertado, as pessoas ficaram com medo. And it was a way to not only set people free, but to point to God as the one who did it. E a forma como ele fez não foi só liberar as pessoas dos demônios, mas para apontar para Deus. And the third thing we see in the ministry of Jesus E a terceira coisa que a gente vê no ministério de Jesus, is that people were raised from the dead. que as pessoas foram ressuscitadas dos mortos. Probably the most famous resurrection is Lazarus. Provavelmente a ressurreição mais famosa é a de Lázaro, But there's also a story where Jesus walks into a city mas também tem uma história em que Jesus entra numa cidade and there's a funeral procession going by. e tem uma procissão de um funeral passando. And Jesus walks up to where the dead body was and raises a young man from the dead.
E Jesus vai até onde estava o corpo e ressuscita aquele jovem, which probably would have been kind of an awkward situation. que provavelmente seria uma situação bem estranha. Like the funeral plans changed very quickly when Jesus o- came around. Os funerais mudavam de planos assim muito rapidamente quando Jesus aparecia. But Jesus did all these different kinds of miracles on a regular basis. E Jesus fazia todos esses tipos de milagres diferentes de forma regular. And Jesus tells us in the scriptures that they were to show that God was working in him. E ele fala nas escrituras que o trabalho de Deus, que Deus estava trabalhando ele junto com ele. He says in John chapter 10, Ele fala em João capítulo 10, verse 37 and 38, versículos 37 e 38. if I do not do the works of my Father, do not believe me. Se eu não fizer o trabalho do meu Pai, não acredite em mim. He says, but if I do, Mas ele fala, se eu fizer, although you don't believe in me, embora vocês não acreditem em mim, believe in the works themselves, acreditem naquilo que foi feito, so that you can know the Father is in me and I'm in the Father. para que vocês saibam que o Pai está em mim e eu estou no Pai. And so Jesus did these miracles to point people to God. Então Jesus fez esses milagres para apontar as pessoas para Deus. And we can glorify the Lord for all the miracles that we see that he did. E a gente pode glorificar o Senhor por todos esses milagres que ele fez. But what I find really interesting in the story of the Gospels Mas o que eu acho muito interessante nas histórias do Evangelho is that Jesus was not the only one who did miracles like this. é que Jesus não foi o único que fez milagres como esse. Matthew chapter 10, Jesus has his 12 disciples. Em Mateus capítulo 10, Jesus tem os 12 discípulos. And they have been following Jesus for a time. E eles vêm seguindo a Jesus por algum tempo. They've seen some of the miracles that have taken place. E eles viram alguns milagres acontecendo. And then Jesus one day takes them and pairs them up in twos. E um dia Jesus chegou para eles e os pareou em dois, né? De dois em dois. And he sends them out to do ministry. E ele o enviou para fazerem um ministério. He says, you're going to go out to the Jewish people. E vocês vão sair para o povo judeu. You're going to preach that the kingdom of heaven is at hand. Vocês vão pregar que o reino de Deus chegou. You're going to heal the sick. Vocês vão curar os doentes. You're going to cleanse the lepers. Vocês vão limpar os leprosos. You're going to raise the dead. Vocês vão ressuscitar os mortos. And you're going to cast out demons. E vocês vão expulsar demônios. He says, freely you receive, now freely you're going to give. E ele falou, de graça vocês receberam e de graça vocês dão. What Jesus is telling his disciples, E o que Jesus está falando aos seus discípulos, what you've been watching me do, now you're going to go do the same thing. o que vocês têm me visto fazer, agora vocês vão fazer a mesma coisa. And you might say, well, that's just the 12 disciples. They were apostles, they're special. E você pode estar pensando assim, não, isso era para os 12 discípulos, porque eles são os apóstolos, eles são especiais. But in Luke chapter 10, he does something similar to this. Mas em Lucas capítulo 10 ele faz algo similar a isso. He takes 70 people that he chooses, Ele pega 70 pessoas que ele escolheu and he gives them a similar mission, e ele deu a elas uma missão similar, to go out 2 by 2. para irem 2 a 2. And he says, I want you to heal the sick wherever you go, E ele falou, eu quero que vocês curem os doentes para onde vocês forem and preach the message about the kingdom of God. e preguem a mensagem do reino de Deus. And so they don't get the instruction to raise the dead and cast out demons. Ele não deu as instruções de ressuscitar os mortos e de expulsar os demônios. But when those 70 come back to Jesus, Mas quando esses 70 retornaram para Jesus, they're very excited about what happened. eles estavam muito animados com o que aconteceu. And one of the things that they're excited about E uma das coisas pelas quais eles estavam animados is that the demons were submitting to the name of Jesus when they ministered. é que os demônios estavam se submetendo ao nome de Jesus quando eles ministravam. And so if you are a disciple of Jesus during this time, Então, se você é um discípulo de Jesus neste período, neste tempo, whether you're one of the 12 or one of these 70 people, seja você uma pessoa desses 12 ou dessas 70, part of your discipleship experience would have been this. parte do seu discipulado teve a experiência como essa. To go out and preach the gospel Para ir e pregar o evangelho and to do the same works that Jesus did. e fazer os mesmos trabalhos que Jesus fez. We don't know all that the disciples experienced, Nós não sabemos tudo o que os discípulos experimentaram, but we do know Jesus would not have told them to do those things if it was impossible for them to do them. mas nós sabemos que Jesus não diria para eles fazerem aquilo que eles soubessem que não seria possível fazer.
And if nothing had taken place, they wouldn't have come back excited. Se nada acontecesse, eles não retornariam animados. They would have come back and said, "How come you told us to do this, but it didn't work?" E eles iam retornar e falar: como é que você falou isso pra gente e não funcionou? And in a similar situation with his disciples in another part of Scripture, E uma situação similar com seus discípulos em outra parte da Escritura. you have the man who had a son with a demon, E eles tinham um homem que tinha, existia um homem que tinha um filho que tinha um demônio. and he tells Jesus, "I brought him to the disciples, but they couldn't cast the demon out." E ele falou para Jesus: eu trouxe ele para os discípulos e eles não conseguiram expulsar esse demônio. Which shows that they were active in this type of ministry even when Jesus wasn't around. E o que mostra que eles estavam ativos nesse ministério, mesmo com Jesus por ali, por perto. I went to an Assemblies of God Bible college to learn for ministry. E eu fui nas Assembleia de Deus para aprender sobre o ministério, sobre ministrar. And I'm really grateful for the education that I got, E eu sou muito grato pela educação que eu recebi, learning how to study the Word and how to preach and do ministry. aprendendo como estudar a palavra, como pregar e como fazer um ministério. But I was there for 4 years, Mas eu estive lá por 4 anos. and I can tell you I never had certain classes that I think I would have needed if I followed Jesus then. E eu te falo que eu não precisava de algumas aulas se eu estivesse realmente seguindo Jesus. I never had a Ali. class where they taught us how to heal the sick. Eu nunca tive uma aula em que eles ensinaram a como curar um doente, How to cast out demons, como expulsar demônio, how to raise the dead. como ressuscitar os mortos. That was not part of the curriculum. Isso não era parte do currículo. And it was a Pentecostal school. E era uma escola pentecostal. So when I look at the disciples' experience of following Jesus, E quando eu olho para o que os discípulos experimentaram I feel- ao seguir Jesus, I would have been very unprepared to do the things Jesus was saying. eu estaria me sentindo muito não preparado para fazer as coisas que Jesus estava falando. And so even when Jesus ascended up to heaven, E mesmo quando Jesus ascendeu aos céus, the miracle ministry of Jesus didn't stop then. o ministério de milagres de Jesus não parou ali. We see through the book of Acts Nós vemos pelo livro de Atos the same things continuing. as mesmas coisas continuando. We see many healing miracles. Nós vimos muitos milagres de cura. Peter and John, who see the lame man get healed at the temple. Pedro e João, quando viram o homem deitado lá no templo, né, na entrada do templo. People were laying sick people down so that Peter's shadow would hopefully pass by them and bring healing. As pessoas estavam deitando os doentes para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse essas pessoas. People are healed from many different types of diseases in the book of Acts, but different ailments. E muitas pessoas foram curadas de diferentes doenças no livro de Atos. And we see the same thing taking place that Jesus taught them to do. E nós vimos as mesmas coisas que Jesus falou para eles fazerem acontecendo. In Acts 5, Em Atos 5, it says, "Many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles." eles fala que muitos sinais e maravilhas foram feitos por meio das mãos dos apóstolos. And it wasn't just healing miracles that took place. E não foram só milagres de cura que aconteceram, But we see the same ministry of casting out demons take place in the book of Acts. mas a gente vê também o mesmo ministério de expulsar demônios no livro de Atos. Paul is out doing ministry one day, Paulo estava fazendo um ministério um certo dia, and there's this slave girl who has a spirit of divination. e tinha uma escrava que tinha esse espírito de algum espírito mau. And she is following them around and saying, "These are servants of the Most High God." E ela estava seguindo a ele, falando assim: esse é um servo do Deus Todo-Poderoso. And the Bible says that it troubled Paul so much that he turned around and cast the demon out of her. E Paulo falou que isso foi trouxe tanto problema para ele que ele virou e expulsou aquele demônio dela. In the same way that Jesus dealt with demons, they dealt with demons. E da mesma forma quando Jesus falava para os demônios, ele também falou para os demônios. Acts chapter 8 talks about Philip, the evangelist. Em Atos capítulo 8 fala sobre Filipe, o evangelista. He went to the city of Samaria to preach. E ele foi à cidade de Samaria para pregar. And it says that many unclean spirits came out with a loud voice.
E ele falou que muitos espíritos sujos saíram por causa da voz, por ele ter falado alto. That when he preached the gospel, demons manifested and he cast them out of people. Quando ele pregou o evangelho, demônios se manifestaram e foram expulsos. Because the early church understood they were supposed to continue the works of Jesus. Porque a igreja primitiva entendeu que eles deveriam continuar o trabalho de Jesus. I mean, think about if they didn't believe that, think of how they would respond to these situations. Então, se eles não acreditassem, imagina de que forma que eles iam reagir a essas situações. When Peter saw the cripple sitting there at the temple, Quando Pedro viu o aleijado na entrada do templo, he would have told John, I really wish Jesus were here because this man could be healed. ele falaria assim: João, eu gostaria que Jesus estivesse aqui, pois esse homem seria curado. But instead he looks at the man and says, I don't have silver or gold, E ao invés disso, ele olhou para o homem e falou: eu não tenho prata nem ouro, but what I have I'll give to you. mas o que eu tenho eu dou a você. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Because they understood the ministry of Jesus was continuing through them. Porque eles entenderam que o ministério de Jesus continuou através deles. When Paul was dealing with this girl with the demon, Quando Paulo estava lidando com essa mulher, com esse demônio, he probably would have turned to somebody and said, I wish Jesus were here. e ele provavelmente teria virado para alguém: eu gostaria que Jesus estivesse aqui. Jesus would be able to deal with that demon. Jesus seria capaz de lidar com aquele demônio. But that's not what Paul did. Mas não foi isso que Paulo fez. He rebuked the demon, and the Bible says the demon left this girl. Ele repreendeu o demônio e a Bíblia fala que o demônio saiu dessa garota. Because he understood Jesus was telling us we continue to do these works. Porque ele entendeu que Jesus falou que nós iríamos continuar a fazer o trabalho dele. And very interesting, we see also people raised from the dead in the book of Acts. E de forma muito interessante a gente vê pessoas sendo ressuscitadas dos mortos no livro de Atos. You see a woman named Tabitha in Acts chapter 9. Uma mulher chamada Tabita em Atos capítulo 9. And she gets sick and she dies. E ela adoeceu e morreu. And Peter visits the home where she is. E Pedro visitou a casa em que ela estava. And even though she was dead, E mesmo ela estando morta, Peter didn't say, I wish Jesus were here. Pedro não falou: eu gostaria que Jesus estivesse aqui. If Jesus were here, he could raise her from the dead. Se Jesus estivesse aqui, ele a ressuscitaria dos mortos. Instead, Peter, under the inspiration of the Holy Spirit, E ao invés disso, Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, ministers to this dead woman and she's raised from the dead. ministrou a essa mulher morta e ela foi ressuscitada dos mortos. A story that it's kind of comical in some ways. Essa história é meio que cômica em It's algumas in formas. Acts chapter 20, Em Atos capítulo 20, where Paul is preaching. enquanto Paulo estava pregando, And Paul was probably a long-winded preacher, we call him. I don't know how you say, a long preacher. He preached for a long time. e provavelmente Paulo era aquele pregador que tinha uma pregação muito longa. And there's this young man who's sitting, a couple levels up in the house. E tinha esse jovem que estava sentado nos andares superiores da casa. And he gets so tired listening to Paul, E ele ficou tão cansado escutando Paulo he falls asleep and he falls to the ground. que ele adormeceu e caiu no chão. And the Bible says that he dies on the ground. E a Bíblia fala que ele morreu ali no chão. Again, you understand what they believe by how they reacted. E, mais uma vez, você entende o que eles acreditavam pela forma como eles reagiram. And Paul goes under the power of the Holy Spirit, E Paulo vai lá sob o poder do Espírito Santo. and he raises this young man from the dead. E ele ressuscita esse jovem da morte. The early church understood that the miracles were not supposed to end with Jesus. A igreja primitiva compreendeu que os milagres não deveriam acabar com Jesus. Terminar ali quando Jesus nos deixou. And so during the time of the early church, Então, durante o tempo da igreja primitiva, there was a reputation about the Christians at that time. havia uma reputação a respeito dos cristãos naquela época. People knew that they moved in power. As pessoas sabiam que eles se moviam em poder. They knew the stories of people getting healed. Eles sabiam das histórias de pessoas sendo curadas. They knew the stories of people being delivered from demons. E eles sabiam histórias de pessoas sendo liberadas de demônios. I'm sure they heard the stories of people being raised from the dead. E tenho certeza que eles ouviram histórias de pessoas sendo ressuscitadas dos mortos. And they would have connected those miracles with the Jesus that these people were proclaiming. E eles conectavam
essas histórias que eles ouviam ao Jesus que eles estavam proclamando. And this is one of the main ways that the gospel went out through evangelism. E essa é uma das muitas formas que o evangelho sai e faz o evangelismo. Because the miracles gave people an opportunity to preach the gospel. Porque os milagres dão a oportunidade às pessoas a pregar o evangelho. When the man at the temple gate gets healed by Peter, Quando o homem na entrada do templo é curado por Pedro, the word gets out very quickly, as palavras se espalham de forma muito rápida. and the religious leaders come to try to stop them, to Use- get them to stop. E os líderes religiosos vêm rapidamente para fazer com que ele parasse. It gives Peter and John an opportunity to preach the gospel to all these people. Porque ali deu a oportunidade para Pedro e João pregarem o evangelho para todas aquelas pessoas. You can imagine in some of the places where Jesus visited, E você pode imaginar alguns dos lugares que Jesus visitou, where there was a blind man who had been blind from birth. que tinha um homem cego que era cego desde nascença. And everybody in that community knew for sure that man is blind. E todo mundo naquela comunidade tinha certeza que aquele homem era cego. Imagine the testimony that happened when that man's eyes were opened up. Imagina o testemunho que aconteceu quando os olhos daquele homem se abriram. Everybody would be asking, what's going on? Who is this Jesus? E todo mundo ali em volta ia perguntar, quem é esse Jesus? And that man would tell everybody what Jesus did to him. E aquele homem contou para todo mundo o que Jesus fez por ele. And so God used many times miracles to get the gospel to go forth. Então Deus utilizou muitas vezes os milagres para que o evangelho fosse espalhado, fosse transmitido. And it wasn't just the apostles that were involved with this. E não eram só os apóstolos que estavam envolvidos com isso. They were used many times with miracles. Eles foram usados muitas vezes com milagres, But Acts chapter 6 talks about Stephen, mas Atos capítulo 6 fala a respeito de Estevão, who was involved in serving the widows in the community. que estava envolvido em servir as viúvas na comunidade. And verse 8 says he was full of faith and power, E no versículo 8 fala que ele estava cheio de fé e poder. and he did great wonders and signs among the people. E ele fez grandes sinais e maravilhas no meio do povo. I already told you about Philip. The Bible talks about as an evangelist. Já falei para vocês sobre Filipe, que a Bíblia fala a respeito do evangelismo, Who is used in signs and wonders. que foi utilizado com sinais e maravilhas. And the book of Acts talks about groups of miracles that we don't even know specifically what they are. E o livro de Atos fala de grupos de milagres que a gente não sabe especificamente a respeito deles. In Acts 14, verse 3, Em Atos capítulo 13, capítulo 14, versículo 3, it says Paul and Barnabas were ministering in a particular place, fala que Paulo e Barnabé estavam ministrando num local em particular. and that God did signs and wonders through their hands. E Deus fez sinais e maravilhas através das mãos deles. There's even a verse that talks about how Paul was used to do extraordinary miracles. E tem até um versículo que fala que Paulo fez milagres extraordinários. So much that they were having him anoint cloths, and they were bringing the cloths to people, and people were getting healed and set free from demons that way. Tanto que ele estava ungindo That they were using prayer cloths that Paul had touched to bring to people to set them free. Like handkerchiefs, you know? Ah, I okay. don't know the word. Ah, Yeah. cloth. Yeah, Cloth. cloths. Cloth. Yeah, cloths, sorry. No worries. E eles, por meio dos lenços que ele estava, com o qual Paulo pegava, entregava para as pessoas e elas eram curadas através desses lenços. And so people would make the connection. Então as pessoas faziam uma conexão, These people who preach Jesus que essas pessoas que pregavam Jesus have an anointing on their life to do miracles. tinham uma unção na vida deles para fazer milagres. Paul says in 1 Corinthians chapter 2, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, my preaching wasn't just with human words of wisdom, minha pregação não era justa, my preaching was not just with human words of wisdom, não eram só com palavras humanas e sabedoria, but a demonstration of the Spirit and power. mas a demonstração do Espírito e poder. Paul said the same thing in 1 Thessalonians. Paulo falou a mesma coisa em 1 He Tessalonicenses. says our gospel wasn't in word only, Que ele falou, nosso evangelho não era somente em palavras, but the gospel was also in power. mas o evangelho também era em poder. And so there's a lot more scriptures we could talk about. Então há muitas outras escrituras que a gente pode falar a respeito.
But I want just to make a simple point tonight. Mas eu quero fazer um ponto, um ponto simples, uma informação simples hoje à noite. One of the main features of the ministry of Jesus was signs, wonders, and miracles. Dos principais características do ministério de Jesus eram sinais, maravilhas e milagres. By healing, by casting out demons, and by raising the dead. Ao curar, ao expulsar demônios e ao ressuscitar dos mortos. That was a normal experience of Jesus' ministry. Isso era uma experiência normal do ministério de Jesus. And then Jesus sent out his disciples to do similar miracles. E Jesus enviou os seus discípulos para fazerem milagres similares. Then Jesus was crucified and resurrected. Então Jesus foi crucificado e foi ressurreto. He ascended to the Father, Ele ascendeu ao Pai and his disciples continued to do the same works that he did. e os seus discípulos continuaram a fazer o mesmo trabalho que ele fazia. You say, well, what does that have to do with us tonight? E você fala, o que isso tem a ver conosco nesta noite? What's the connection to evangelism today? E qual é a conexão com o evangelismo hoje? Hopefully it's obvious where I'm trying to go tonight. Eu espero que esteja já mais óbvio para onde eu estou querendo ir nesta noite. That expectation, I don't believe, was ever supposed to end in the church. Essa expectativa, eu não acredito que era para terminar nessa igreja primitiva. In the modern church, I'm speaking in general in the church world. E na igreja moderna, eu estou falando de forma geral. When we talk about discipleship, quando a gente fala a respeito de discipulado, sometimes it's just a class that you go through in church. Algumas vezes é só uma aula que você vai na igreja. Maybe a book that you have to read. Talvez um livro que você tem que ler. And it's always about, living a good Christian life. E é tudo a respeito de viver uma boa vida cristã. And those things are very important. Essas coisas são muito importantes. We need to have a foundation, a biblical foundation. A gente precisa ter uma fundação bíblica, um fundamento bíblico. We need to be strong in our spiritual disciplines. A gente precisa ser forte na nossa disciplina espiritual. We need to have the character of Christ. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. But what most of those types of programs leave out, mas o que a maioria desses programas deixam de fora is that we're supposed to be healing sick, raising the dead, casting out demons. É que nós deveríamos estar curando os enfermos e expulsando demônios. Meaning that the church still has access to the same power that Jesus had. Com o significado de que a igreja ainda tem acesso a esse mesmo poder de Jesus. Same Holy Spirit that he had. O mesmo Espírito Santo que ele teve. Same Holy Spirit Paul and Peter had. O mesmo Espírito Santo que Pedro e Paulo tiveram. And the same commission that they had. E a mesma comissão que eles tiveram. And somehow in the last 2,000 years, e de alguma forma nos últimos 2000 anos, we've taken the common experience of a disciple. Nós pegamos a experiência comum dos discípulos. Preaching the gospel, doing signs and wonders. Pregaram o evangelho e fazer sinais e maravilhas. And we have turned it into sitting in a church building and having good church attendance. E nós transformamos em sentar dentro de um edifício de uma igreja e participar dos cultos. And we go to church and we do our Christian thing. A gente vai para a igreja e faz aquilo que de cristão, aquilo que é cristão. And we kind of work Jesus into our schedule when we have time. E a gente encaixa Jesus na nossa agenda quando a gente tem tempo. But that type of Christianity would have been very strange to Peter or Paul. Mas esse tipo de cristandade seria muito estranha para Pedro e Paulo. I can't speak for Paul because I obviously don't know him personally. Eu não posso falar por Paulo, porque obviamente eu não o conheço pessoalmente. But I think if he or Peter were on the earth today, mas eu acredito que se ele ou Pedro estivessem na terra hoje, and they went to the average church, e eles fossem a uma igreja comum, and sat in the service, e sentassem no culto, I think that they would worship. Eu acredito que eles iriam adorar. They would enjoy the word of God. Eles iriam aproveitar a palavra de Deus. They would have fellowship and communion with other believers. Eles teriam amizade e comunidade com os outros crentes. But I think after a few weeks they'd be asking some questions. Mas eu acredito que depois de algumas semanas eles estariam perguntando algumas questões, algumas perguntas. When do we go out and preach the gospel? Quando é que a gente vai sair e pregar o evangelho? Where are the signs and wonders? Onde estão os sinais e maravilhas? Where are the healings? Onde estão as curas? Where are people getting free from demons? Onde que estão as pessoas sendo libertadas dos demônios? Where are the testimony of the dead being raised? Onde estão os testemunhos de pessoas de mortos sendo ressuscitados?
And if they ask those questions in many churches, E se eles perguntassem isso, essas questões em várias igrejas, they would be laughed at. eles ririam deles. They would say, those things don't happen today. E eles falariam, essas coisas não acontecem nos dias de hoje. And they would give some theology about how they ended when the Bible was written. E eles dariam alguma teologia de como isso acabou, terminou ali no tempo da igreja But primitiva. I've been studying this word for 20 years. Mas eu venho estudando essa palavra por 20 anos. I'm not a theologian of the Bible. Eu não sou um teólogo da Bíblia, I'm just a simple disciple. eu sou apenas um discípulo, um simples discípulo. But I've had a very hard time finding anywhere that convinces me that these things are supposed to end. Mas eu tenho dificuldade de achar alguma coisa que me diga que essas coisas deveriam acabar. And we have 2,000 years of church history Nós temos 2.000 anos de história da igreja, with many people who have been used in these same ways. com muitas pessoas que foram utilizadas dessas mesmas formas. Maybe it's not common everywhere, Talvez não seja comum em todo lugar, but we have validated testimonies of people who have been healed. mas nós temos testemunhos validados de pessoas que foram curadas. I've heard testimonies of people who've been raised from the dead. E eu já escutei testemunhos de pessoas que foram ressuscitadas dos mortos. People who've been set free from demons. Pessoas que foram libertadas de demônios. Just like it's written in the Bible. Da mesma forma como está escrito na Bíblia. And so I want to challenge you tonight. Então eu quero encorajá-lo nesta noite. Eu quero desafiá-lo nesta noite. To raise all of our expectations in our life. Para subir, para crescer todas as nossas expectativas nas nossas vidas. To believe that the supernatural power of God is still active today. Para acreditar que o poder sobrenatural de Deus ainda está ativo no dia de hoje. I don't believe that God ever wanted us to separate the supernatural signs from the preaching of the gospel. E eu não acredito que Deus queria separar os poderes sobrenaturais de pregar o evangelho. And in Mark chapter 16, Jesus gives some final words to us. E Marcos capítulo 16, Jesus fala umas palavras finais para nós. In verse 17 and 18, Nos versículos 17 e 18. he says, "These signs will follow those who believe." E ele fala, esses sinais vão vão acompanhando as pessoas que acreditam. It doesn't say it'll follow pastors only. E não fala que vai seguir somente pastores, It'll follow the apostles. ou que fala que vai seguir os apóstolos, It'll just follow the evangelists. ou então só segue os evangelistas. Those who believe in Jesus Christ Então, aqueles que acreditam em Jesus Cristo will have signs following their life. terão sinais seguindo as suas vidas. He says they'll cast out demons. Ele fala que eles expulsarão demônios, They'll speak with new tongues. falarão em novas línguas. He talks about getting bit by serpents or drinking poison that they'll survive it. E ele fala a respeito de ser mordido por uma cobra ou de beber veneno e as pessoas vão sobreviver. And of course we understand this is talking about protection, not that we should have snakes in the church and all those things, you know. E claro que ele fala a respeito disso, quando fala sobre isso, fala a respeito de proteção e não que a gente vai ter serpentes aqui na igreja. But it says also that they'll lay hands on the sick and people will recover. Mas ele fala que a gente vai colocar as nossas mãos, impor as nossas mãos sobre os doentes e eles vão se recuperar. And I believe the world around us is waiting for the church to wake up to this again. E eu acredito que o mundo à nossa volta está esperando a igreja acordar para isso aqui. Believing these things has put me in an uncomfortable journey for many years. Acreditar nisso me colocou em jornadas desconfortáveis ao longo dos anos. As I said, I graduated from Assembly of God College many years ago. E como eu falei, eu me graduei da faculdade da Assembleia de Deus alguns anos atrás. And I started ministering as a staff pastor at a church. E eu comecei a ministrar como um pastor da equipe da igreja. And we would have times where people could come forward for prayer. E a gente tinha momentos em que as pessoas vinham à frente para orar. And people would come up and share their requests with me. E as pessoas vinham e compartilhavam o seu pedido comigo. Might be something small, I've got a headache or some kind of small pain. Podia ser algo pequeno, que tinha uma dor de cabeça ou alguma pequena dor. Maybe they just got diagnosed with cancer, something very serious. Talvez eles tenham sido diagnosticados com câncer, algo muito, muito sério. And on a regular basis, I was praying for people to be healed. E numa forma regular, eu estava orando para as pessoas serem curadas. But no one was coming back to me and telling me God had done a miracle for them. Mas ninguém voltou para mim e falou que Deus fez um milagre em mim. And
that really didn't bother me. I wasn't really thinking that this should be happening. E aquilo não me incomodou, porque não me incomodava, porque eu achava que aquilo ali não deveria estar acontecendo. In our church at the time, we didn't see a lot of demons manifest. Na nossa igreja, nessa época, a gente não via muitos demônios se manifestando. So for many years, I had never cast out a demon. Por muitos anos eu nunca expulsei um demônio. But it didn't really bother me that didn't happen. Mas isso não me incomodava que isso não acontecia. And I definitely did not try to raise any dead people during that time. E definitivamente eu não tentei ressuscitar um morto nesse tempo. If someone had died in our church, I would have called the hospital quickly. Se alguém morresse na nossa igreja, eu ia ligar para o hospital imediatamente. But my thinking was not, God can raise this person and we should believe for that. Mas meu pensamento não era, Deus pode ressuscitar essa pessoa e a gente acredita nisso. And so not a whole lot happened, and this was normal. That's what we did. E como não muita coisa acontecia, isso era novo, era normal na nossa vida. And so when I got out of Pure Life about 16 years ago, E quando eu saí do Pure Life por volta de 16 anos atrás, I had repented of all my sin, and so my life was changed. e eu me arrependi de todos os meus pecados e minha vida foi mudada. And the Lord brought me on this journey E o Senhor me colocou nessa jornada. through the scriptures, through starting to really see what the scriptures were saying. E para começar a realmente ver o que as escrituras estavam falando. And I read tons of books from all kinds of missionaries and just lots of books about different things that had happened. Eu li inúmeros livros a respeito de missionários e sobre muitas coisas que estavam acontecendo. And there was a hunger inside of me that began to grow in that season. E teve uma fome em mim que começou a crescer durante essa temporada. And I started thinking to myself, E eu comecei a pensar comigo mesmo. if this is in the Bible, Se isso está na Bíblia, and I believe it's still possible today, e eu acredito que ainda é possível no dia de hoje, and God is using other people to do these types of things, e Deus está fazendo outras pessoas para fazer esse tipo de coisa, maybe I have a responsibility to start believing God for similar things. e talvez eu tenha uma responsabilidade por acreditar que Deus vá fazer essas coisas similares. And it has been an interesting journey along the way, E tem sido uma jornada interessante ao longo do tempo. because I realized I had to start doing things that were very uncomfortable. Que eu percebi que eu tinha que começar a fazer coisas que me faziam desconfortável. And start actually believing that God was going to do what I was praying for. E começar a realmente acreditar que Deus poderia fazer essas coisas. And so during these years, I've seen incredible things happen. E durante esses anos, eu vi coisas incríveis acontecendo. I've seen God do things I could have never imagined would happen. Eu vi Deus fazer coisas que eu nunca poderia imaginar que poderiam acontecer. And along with that, there have been many, many, many things that I believe for that didn't happen. E durante esse período teve muitas outras coisas que eu acredito que não aconteceram. So many people I've laid hands on and prayed in faith, and they didn't get healed right away. Muitas pessoas em que eu impus minhas mãos e orei com fé e eles não foram curados. Trying to cast demons out of a young man, and the demons wouldn't leave. E tentei expulsar demônios de jovens e os demônios não saíam. So many times I've tried to step out in faith to see God do something, and it didn't happen the way that I expected. E muitas vezes eu tentei dar aquele passo de fé para ver as coisas acontecendo e eu não vi essas coisas acontecendo. And there have been many, many times where I have considered just taking the easier path. E muitas outras vezes eu considerei tomar o caminho mais fácil. Because I could blend into church culture in a lot of places E eu poderia me misturar na cultura da igreja em muitos lugares. and never try to pray for anyone sick Nunca tentar orar por alguém que estava doente. and not believe for wonders and miracles to take place. E não acreditar em milagres e maravilhas acontecerem. And nobody would question whether or not, that was why. They just it wouldn't matter to anybody. E ninguém iria me questionar, me perguntar se por que não está acontecendo. Não faria diferença. And then sharing testimonies. You got people in the church that think you're crazy. E compartilhando testemunhos, você pode escutar pessoas que pensam que você é maluco. You talk about somebody who gets healed and they think there's no way, it doesn't happen anymore. E você fala a respeito de alguém que foi curado e eles olham assim, cara, sem chance, isso não acontece mais. You talk about casting out demons and they think it's like a science fiction movie or something. Você fala sobre expulsar demônios e eles pensam que é algo como uma ficção científica que não acontece.
And so there's been a cost in my life and ministry to pursue this. E tem havido um custo na minha vida para e no meu ministério ao perseguir isso. But the problem that I have, if we call it the problem, the situation that I'm in, E essa situação em que eu estou, na qual eu estou, is I've seen God do too many things to deny that His power is still at work. que eu vi muitas vezes I can't deny that I've seen miracles take place. eu não posso negar que eu vi milagres acontecendo And so I can't turn back anymore. There's no back to go to. e eu não posso voltar atrás, não tem como. I can't pretend that I haven't seen some of the things I've seen. Eu não posso fingir que eu não vi coisas que eu vi. And so I've just determined this is my life now and I'm going to continue to press on. E eu me determinei, essa é a minha vida e eu vou continuar avançando. I'm going to continue to pray for the sick. Eu vou continuar a orar pelos doentes. Continue to believe that God is going to use my life not because of me but because I'm a disciple. E eu vou continuar a acreditar que Deus vai usar a minha vida não por causa de mim, mas por causa dele. And if that means I look like a fool, I'm okay with that. I'll be a fool for Jesus. E se isso significa que eu pareço um idiota, tá tudo certo para mim, eu quero ser um idiota por Jesus. And so what does that mean for all of us here? Então, o que isso significa para todos nós aqui? I hope everyone here is a disciple of Jesus. Eu espero que todo mundo aqui seja um discípulo de Jesus. And God has you in your life, in your sphere of influence. Então, Deus tem você e sua vida e seu espírito de influência. I don't think this means all of us have to launch a healing ministry or something. Eu não acho que, a partir deste momento, cada um de nós deve lançar um ministério de cura. Or launch a deliverance ministry. Ou lançar um ministério de entrega. But it means the same thing it meant for the early church. Mas eu acredito que isso significa a mesma coisa para a igreja. You pass by a cripple on the way to church. Você passa por um aleijado no seu caminho para a igreja. Instead of walking by and ignoring them, you pray for them. E ao invés de você passar por ele e ignorá-lo, você ora por ele. Some people say, what if nothing happens? E algumas pessoas falam, e se nada acontecer? That's everyone's biggest fear. Esse é o maior medo das pessoas. I'm going to step out in faith and believe God. Eu vou dar um passo de fé e acreditar em Deus. And what if that person doesn't get healed? E se essa pessoa não se for curada? I would ask the question, what if they do get healed? E eu faço a pergunta, e se ele for realmente curado? Se ele for curado? What if that one time happened to be just like Peter's talking to that person? What if it was just like Peter's situation? E se por uma vez aconteceu o que aconteceu com Pedro e aquela pessoa for curada? And we can walk by and let our fear keep us quiet? Ou a gente vai só simplesmente passar e deixar o nosso medo nos manter Or quietos? we can take a step of faith and believe God. Ou a gente pode tomar um passo de fé e acreditar em Deus? You say, well, what does that look like? E perguntar, como é que parece isso? It's very simple. É muito simples. You talk to somebody. Você vai lá e conversa com a pessoa. Maybe someone at work comes in with something on their wrist. Talvez alguém no trabalho venha com alguma coisa no pulso. And you say, wow, what happened to you? Did you get hurt? E você pergunta, o que aconteceu com você? Você se machucou? Almost every time you ask someone a question like that, Quase todas as vezes que você faz uma pergunta como essa, they're going to tell you the story of how it happened. eles vão contar uma história de como aconteceu. Even if they're a stranger, people like to talk about their pain. Mesmo que seja um estranho, as pessoas gostam de falar a respeito da dor deles. So the fact that you're even asking, they're going to probably say, "Oh, I hit my hand on this situation. You know, something happened to my hand and this that." E só pelo fato de você estar falando, de você estar perguntando, ele vai começar a falar, foi isso que aconteceu com a minha mão. And then you can tell them, "I'm a follower of Jesus, E você pode contar para ele, eu sou um seguidor de Jesus. and I believe He's still healing today. E eu acredito que ele ainda continua curando nos dias de hoje. Can I pray for you?" Posso orar por você? And most likely, a lot of people will say yes. E o mais provável é que as pessoas vão falar sim. And you don't have to have any big fancy prayer. Você não precisa ter uma oração linda e maravilhosa. It doesn't have to be, 20 minutes of intercession. Você não precisa serem 20 minutos de intercessão. Many times Jesus just said, "Be healed to people." E muitas vezes Jesus só falou assim, seja curado para as pessoas. Peter said, "In the name of Jesus, rise up and walk." Pedro falou, no nome de Jesus, levante-se e ande. And so you can say, "Can I touch your hand? Can I hold your hand?"
E você pode simplesmente falar, posso segurar a sua mão? And you're just going to pray the best prayer you can pray. E você vai orar a melhor oração que você pode orar. God, I thank you for your healing power. Senhor, eu te agradeço pelo teu poder de cura. You know what's going on in this person's hand. O Senhor sabe o que está acontecendo na mão dessa pessoa. And I'm asking you to heal it right now in the name of Jesus. E eu estou pedindo a Ti para curá-la no nome de Jesus. Be healed in Jesus' name. Seja curada no nome de Jesus. And then you ask him a question. E então você pergunta, faz uma questão para ela. Can you test it out and see if anything's different? Você pode testar para ver se tem alguma coisa diferente. You say, well, what if they tested and nothing's different? E aí você pergunta, e se testar e nada tiver diferente? Then they're in no different condition than they were before. Então não é uma condição diferente daquilo que ela estava antes. But what if it feels a little bit better? Mas e se ela estiver sentindo um pouco melhor? Then you say, do you mind if I pray one more time? Let's see if it gets better than that. Então você fala, você se importa se eu orar mais uma vez para ver se dessa vez cura? And you don't turn it into a high pressure thing. Você não transforma em algo de alta pressão, de muita pressão em cima dessa pessoa. I tell people all the time, E eu falo isso para as pessoas o tempo todo. I'm going to pray for you Eu vou orar por você and you're going to test it out. e você vai testar. And I don't want you to lie to me and try to make me feel good. E eu não quero que você minta para mim para me fazer me sentir bem. If it hurts just as much, you're just going to be honest. Se você continuar doendo do mesmo jeito, só seja honesto. And I'll pray a couple of times until it gets too awkward and they're like done. Então eu oro mais algumas vezes até ficar assim meio estranho e aí a gente termina por ali. But sometimes you see, as you spend time ministering healing to people, there's a process that they can feel is happening in their bodies. E algumas vezes quando você está ali orando para as pessoas, ministrando a cura, tem um processo que está acontecendo na vida delas. And if nothing changes, there's no harm done. E se nada mudar, você não fez mal nenhum. Here's something that's never happened to me. Algo que nunca aconteceu comigo. I've never prayed for somebody who was not a believer for healing, Eu nunca orei por uma pessoa que não era um crente por cura, had them not get healed, para não ser curada, and them tell me, I'll never believe in Jesus because I didn't get healed. e falar assim, eu nunca acreditei em Jesus, não vou acreditar em Jesus nunca só porque eu não fui curado. Most of the time, people are very grateful A maioria das vezes as pessoas são muito gratas because you cared enough to actually pray for them. porque você teve preocupação suficiente para ir lá e orar pela pessoa. And that you had faith enough to believe in Jesus that you at least tried. E que você tem fé suficiente em Jesus que você vai pelo menos tentar. And here's the good news. E aqui a boa notícia. Without Jesus, none of us can heal anybody anyway. Sem Jesus, nenhum de nós vai realmente conseguir curar ninguém. It's not coming from us, the power's coming from him. Não vem de nós, o poder vem dele. And so I want to encourage you this week E então eu quero encorajá-lo nesta semana to ask the Holy Spirit to open up your eyes to see the needs of people. para que você pergunte para o Espírito Santo, para que abra os seus olhos, para que você veja as necessidades das pessoas. I guarantee as you're going through your daily life, E eu garanto que quando você continuar no seu dia a dia, you're going to walk by somebody that has a noticeable physical issue. e eu garanto que você vai ver alguma pessoa que tem um problema físico notável. And what I want us all to feel E o que eu quero que todos nós sintamos is a sense of responsibility to pray for that person. é o senso de responsabilidade por orar por aquela pessoa. It's uncomfortable to believe that God can use you for healing. É desconfortável acreditar que Deus pode utilizá-lo para a cura. It would be a lot easier for me if I didn't believe anything I just taught. Seria muito mais fácil para mim se eu não acreditasse em nada disso que eu estou ensinando aqui. Because I would walk by sick people and feel like it's not my problem. Porque eu poderia passar pelas pessoas doentes e falar assim, isso aqui não é meu problema. But when I walk by people who are noticeably struggling physically, I feel in my heart, God might want to do a miracle. E quando eu passo na frente das pessoas que estão com algum problema físico, eu sinto no meu coração que Deus quer que eu vá lá e ore por aquela pessoa. And then I have to deal with the reality of where I am in my faith and in the Lord, or whether or not I'm going to do it. E eu tenho que sentir no meu coração a minha realidade no Senhor, para que eu sinta que aquilo dali é algo que eu tenho que fazer. And as I've shared, I'm not we say batting at 100%, that's a baseball term. I'm not operating at 100% success, you know? Eu não tô, eu posso dizer que eu não opero com 100% de acerto. There are times when I get too afraid and I don't step in for some reason.
E tem horas que eu estou com muito medo e eu não vou àquela pessoa por algum motivo. And times when I just talk myself out of it because I think that person probably won't respond right. E há vezes em que eu me convenço de não ir lá porque eu acho que aquela pessoa não vai responder bem aquilo lá. And I know God gives grace. E eu sei que Deus dá graça. He's very long-suffering and patient. Ele sofreu muito e é paciente. But sometimes I have to ask myself the question, Mas algumas vezes eu tenho que fazer a mim mesmo essa pergunta. what situations have I passed by that God wanted to do something and because of my fear I didn't step through? Em que situações Deus queria que eu fizesse alguma coisa e por causa do medo eu não fiz? And it causes me to keep asking the Lord, God, help me. E isso faz com que eu continue perguntando para o Senhor, Senhor, me ajude. Help me to be willing to continue to believe you for these things. Me ajude a continuar a acreditar que eu vá fazer essas coisas. And so I hope that these last few weeks are making us all uncomfortable. E eu espero que essas últimas semanas nos fez todos nos sentirmos desconfortáveis. Comfort is a terrible thing for the body of Christ. Conforto é algo muito ruim para o corpo de Cristo. Every country where the church is comfortable, you see the church asleep. Todo país que você vê a igreja confortável, o país está dormindo. If you want to see where the power of God is in operation, it's the places where there's most persecution. Se você quer ver o poder de Deus em operação, é aquele país em que as pessoas são mais perseguidas. And so here in Brazil and in the United States as well, we're in a similar place. E então aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a gente está numa situação similar. We can live our faith pretty freely without any threat. A gente pode viver a nossa fé de forma muito livre, sem nenhuma ameaça. I found being here even more so. If you talk about your faith, it's much more socially accepted. E aqui no Brasil eu acho até mais tranquilo do que nos Estados Unidos, porque falar sobre a minha fé é muito mais aceito do que lá. And in that culture, it's very easy for us to just go through our life comfortable. E nesse tipo de cultura é muito mais fácil a gente viver nossas vidas nesse conforto. Jesus said in the Gospels that the Holy Spirit was to be our comforter. E Jesus fala no Evangelho que o Espírito Santo é o nosso confortador. Which tells me that we're not supposed to be comfortable, or like we have to be uncomfortable to need a comforter. E isso me diz que a gente precisa estar desconfortáveis para nós precisarmos do confortador, do consolador. And there will be a day for all of us that are saved that we're going to be in a place of comfort forever. E vai haver um dia nas nossas vidas em que nós vamos estar no conforto para sempre. But from now until the day that we pass on, Mas de hoje até o dia em que a gente morrer, can we not give a few years to Jesus and be uncomfortable here for the sake of other people? nós podemos entregar os nossos dias para Jesus, para nós estarmos desconfortáveis, para seguir o caminho dele, para estar com ele no futuro. The person that we pass by in the street As pessoas pelas quais a gente passa nas ruas, or at the bus stop ou na parada de ônibus, or our neighbor ou o nosso vizinho who doesn't know Jesus, que não conhece Jesus, if they don't turn their lives to Christ before they die, se eles não entregarem a vida deles a Jesus antes de eles morrerem, the Bible says they'll be in a place for eternity with zero comfort. e a Bíblia fala que eles estarão pela eternidade no local que é zero conforto. And so if we can be a little uncomfortable for their sake, Se a gente conseguir ser um pouquinho desconfortável pela vida dessas pessoas, I think that's a very little thing for God to ask of us. eu acho que isso é só uma pequena coisa que Deus pode nos perguntar, nos pedir. Algo pequeno para Deus nos pedir. And so as I said, there's a lot of things we could talk about, but that we're not able to have time. Então, como eu disse, tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas a gente ainda não vai ter mais tempo. But I'm hoping to put into our minds, Mas eu estou esperançoso de que nós coloquemos nas nossas mentes. maybe for the first time or maybe a reminder from a long time ago, Talvez pela primeira vez ou talvez por algo que a gente está se lembrando de muito tempo atrás.
that being a disciple of Jesus looks like something. Que ser um discípulo de Jesus tem uma aparência. It involves church life. Church life is a part of that. A vida na igreja é uma parte disso. But how we live outside of the church is very, very important. Mas como a gente vive fora da igreja é uma parte muito importante. And I believe the world is hungry to see a church on fire for Jesus. E eu acredito que o mundo está carente, está com fome de ouvir o fogo de Jesus nos corações das pessoas. Just imagine if a blind person got healed here in Vicente Pires. Então imagine curar uma pessoa cega aqui no Vicente Pires. Somebody who everybody knew was blind. Alguém que você conhece, que todo mundo saiba que é cego. And Jesus opened up their eyes. E Jesus abre os olhos dele. Imagine the glory that God would get from that one situation. Imagine a glória que Deus dá por uma situaçãozinha dessa. And tonight there's probably 30, 35 people here. E hoje à noite provavelmente tem 30, 35 pessoas aqui. Imagine if everyone in this room prayed for one sick person this week. Imagine que cada pessoa dessa sala ore por uma pessoa doente nessa semana. 35 times that someone gets prayed for. 35 vezes em que alguém vai receber oração. Imagine the glory God would get just from 1 week. Imagine a glória que Deus vai dar só por uma semana. Just from one time praying. Para uma vez só orando. Think of the lives that would be impacted here in this city. Pense nas vidas que serão impactadas nessa cidade. Even if nothing happened instantaneously. Mesmo que nada aconteça instantaneamente. Just for the world to see, there's still Christians that really believe this. Só para o mundo ver que ainda há cristãos que realmente acreditam. That our faith is not just in words, but in our actions. Que a nossa fé não está só em palavras, mas nas nossas ações. And that we're willing to step out in faith to see if God will do a miracle. E nós estamos dispostos a dar um passo em fé e ver os milagres de Deus. I want to ask you to stand tonight. Eu quero te pedir para levantar agora neste momento. And I want to just pray for us that God will speak to our hearts. E eu quero orar para que Deus fale aos nossos corações. And that God will stir us up to believe for greater things. E que o Senhor mexa no nosso coração para que nós acreditemos em coisas maiores. Can we raise our hands to heaven tonight? Podemos levantar as nossas mãos sobre as cabeças hoje à noite. Father, we thank you for the power of the Holy Spirit. Senhor, nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo. I thank you for the stories in the Gospels. E eu te agradeço pelas histórias e o Evangelho. Of how Jesus was used powerfully in miracles. Como Jesus foi usado poderosamente em milagres. That the sick were healed. Que os doentes foram curados. That demons were cast out. Que demônios foram expulsos. That the dead were raised. Que os mortos foram ressuscitados. So that people could see the power of God. Para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus. God, I thank you that continued in the book of Acts. Senhor, eu te agradeço por ter continuado no livro de Atos. That the early church continued to walk in the power of God. Que a igreja primitiva continuou a andar no poder de Deus. That they healed the sick. Que eles curaram os doentes. Cast out demons. Expulsaram demônios. Raised the dead. Ressuscitaram os mortos. Preaching the gospel. Pregando o evangelho. And Father, tonight we're here. E Pai, hoje à noite nós estamos aqui. As your disciples today. Como os teus discípulos hoje. Just like the early church. Assim como na igreja primitiva. Called to be light in the darkness. Chamados para ser luz na escuridão. Anointed by the same Holy Spirit. Ungidos pelo mesmo Espírito Santo. With a calling to preach the gospel in our lives. Com o chamado para pregar o evangelho nas nossas vidas. And God, tonight when we look around. E Senhor, hoje à noite quando a gente olha em volta. When we look at the church all around us. E quando a gente olha na igreja ao nosso redor. The body of Christ all throughout this country. E o corpo de Cristo por todo este país. All throughout different countries like the United States and other places. E por todos os outros países como os Estados Unidos e outros lugares. So many Christians are living far below the level of where you've called them to. Tantos cristãos estão vivendo num nível tão abaixo daquilo que o Senhor os chamou para serem. We have settled for much less than the true discipleship from the scriptures. Nós nos acomodamos por muito menos do que os verdadeiros discípulos
por aquilo que eles foram chamados para fazer. And tonight we pray that you would open up our eyes, E hoje à noite nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos, that you would raise our level of faith, que o Senhor eleve o nosso nível de fé, that you would give us a hunger to see you move que o Senhor nos dê a fome para te ver movendo-se, for the sake of souls, para o propósito das vidas, for the sake of your glory, para o propósito da tua glória, that we would be willing tonight que nós estejamos dispostos hoje à noite to surrender ourselves to this purpose, para nos entregarmos a este propósito, to be willing to be the church of Jesus Christ, para estarmos dispostos a nós querermos a ser a igreja de Jesus Cristo, even when it's difficult, mesmo quando seja difícil, when it makes us uncomfortable, quando faz a gente desconfortável, when people might laugh at us, quando as pessoas podem rir da gente, that we'd still be willing to believe you. que nós ainda estejamos dispostos a acreditar em Ti. God, we want to be used Senhor, nós queremos ser usados to see people's lives restored, para ver as vidas das pessoas restauradas, to see you be glorified in this city, para ser o Senhor ser glorificado nesta cidade. that a harvest of souls would come to you. Que uma colheita de almas venha para Ti. So God, give us the faith. Então, Senhor, nos dê a fé. Put us in the right situations. Coloque-nos nas situações corretas. Let there be a boldness inside of us Que haja uma audácia dentro de nós, to be able to speak to people para sermos capazes de falar com as pessoas and say with confidence, e falar com confiança. Jesus can heal your body. Jesus quem pode curar o seu corpo. Jesus can restore your marriage. Jesus pode restaurar o seu casamento. Jesus can set you free. Jesus pode te libertar. Jesus is still doing miracles. Jesus ainda está fazendo milagres. And I'm willing to pray for you. E eu estou disposto a orar por você. I'm willing to minister to you. E eu estou disposto a ministrar a você. Because the same power that raised Christ from the dead, Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos the mortos, resurrection power of Christ, o poder da ressurreição de Jesus, is living inside of me as a disciple. está vivendo dentro de mim como um discípulo. God, I pray that you would make us grow tired of just church life. Senhor, don't say that. Don't worry about it. That's not the right one. God, let Christianity, like powerless Christianity, Lord, be something that we don't want anymore. Senhor, e que a cristandade sem poder, que ele deixe de existir nas nossas vidas. Let us not be satisfied with just sitting in a seat in church. Que nós não estejamos satisfeitos somente em sentar aqui na igreja. God, let there be a hunger that rises up in this church Senhor, que haja uma fome crescendo aqui nessa igreja, that cannot be quenched, que não pode ser complementada, que não pode ser finalizada, that makes us bold to proclaim the gospel que nos faz audazes para proclamar o evangelho everywhere that we go. para cada lugar que nós formos. And God, I thank you for divine encounters. E Senhor, eu te agradeço pelos encontros divinos. God, there are many tonight that are sincerely saying, God, use me. Senhor, há muitos nesta noite que estão sinceramente falando, Senhor, me usa. And when we pray prayers like that, you answer those prayers. E quando nós oramos orações como essas, o Senhor responde essas orações. And you're going to put us in specific places, E o Senhor vai nos colocar em locais específicos. just like our friends testified tonight. Como os nossos amigos testemunharam na noite de hoje. And we're going to have an opportunity to share Jesus. Nós teremos a oportunidade de compartilhar Jesus. God, help us to do what you've called us to do in those moments. Senhor, nos ajude a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer nesses momentos. Even when the devil is trying to whisper in our ear. Mesmo quando o demônio está tentando falar aos nossos ouvidos. Even if we feel him try to put fear in our lives. Mesmo que nós sintamos que ele está tentando colocar medo nas nossas vidas. Even if we're going to wonder what everyone's thinking. Mesmo que nós estejamos pensando o que outras pessoas estão pensando. When we step into that moment, Quando a gente dá um passo naquele momento, let the Holy Spirit come upon us. que o Espírito Santo venha sobre nós, Let us speak words from heaven. que nos permita falar palavras que vêm do céu And let us minister to lives. e nos deixe ministrar as vidas. God, I thank you for your anointing on your people. Senhor, eu te agradeço pela tua unção sobre as pessoas. God, I pray tonight Senhor, eu oro esta noite that we would have an uncomfortable anointing, que nós tenhamos uma unção de desconforto, that we would be willing que nós estejamos dispostos
to look like fools for Jesus, a aparecer como idiotas para Jesus, por To- Jesus, to be willing to do what the world will think is crazy, para estarmos dispostos a fazer o que o mundo acha que é maluquice, not so people can look at us, para que as pessoas, não para que as pessoas possam olhar para a gente, not so people can know the name Familias Benditas, não para que as pessoas conheçam o nome Famílias but Benditas, so that Jesus Christ would be lifted up in this city. mas que Jesus Cristo seja levantado sobre essa cidade. God, I thank you for moving, Senhor, eu te agradeço por mover, for stirring up our hearts tonight, por o Senhor mexer nos nossos corações esta noite, to believe for the supernatural power of God to be at work. para acreditar que o poder sobrenatural de Deus está funcionando, está trabalhando. And Lord, I pray over this church as well, E Senhor, eu oro sobre esta igreja nesta noite, that there would be an increase of signs, wonders, and miracles. que haverá um crescimento de sinais, maravilhas e milagres, That there would be an increase of healing that takes place. que haverá um crescimento de curas neste lugar, That there would be an increase of faith on your people. que haverá um crescimento da fé nas pessoas, An increase of people being set free. um crescimento das pessoas serem livres, That people in this city would begin to say, que as pessoas nessa cidade comecem a falar: if you're sick, I know people who you can go se to. você está doente, eu conheço pessoas para quem você pode ir lá, People who believe that you can be healed. pessoas que acreditam que você pode ser curada. That they'd say, if you're in bondage, E eles falam: se você estiver preso, I know people who believe for freedom. e eles vão dizer: eu conheço pessoas que acreditam que você vai ser libertado. And Lord, if we're in a situation E Senhor, se nós estivermos nessa situação where someone passes away, em que alguém passe por nós, I'm bold enough to ask, Lord, that you would use us to raise the dead. que eu seja ousado o suficiente para que o Senhor nos peça para falar com essa pessoa. God, use us for your glory. Senhor, utiliza-nos para a tua glória. God, we want to be used by you. Senhor, nós queremos ser usados por ti. And I thank you for many testimonies coming out of what you're doing tonight. E eu te agradeço por muitos testemunhos que vão surgir a partir desta noite, In the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Só mais um minutinho, a Vitória vai dar um recado. Amém? Boa noite, pessoal. Bem rapidinho, que vocês já estão de pé, não precisa nem sentar.